Glória a Deus. Bom, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Capítulo 16. Versículo 28. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Capítulo 16, Juízes 16, versículo 28. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Grande é o Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Amém. Juízes capítulo 16, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre-se de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Glória a Aí, Deus. pode fechar a palavra do Senhor, poder sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, Deus colocou algo no meu coração nesses últimos tempos em relação à história de Sansão e de demais pessoas que foram escolhidos desde o ventre da mãe, das mães, para levar a palavra do Senhor. E me chamou muita atenção o destino que cada um deles tomaram, o destino, a trajetória, o que foram percorridos pelas vidas de cada um deles, as escolhas que eles fizeram, enfim, as decisões que eles tomaram. E nós vemos que nem todos tiveram sucesso na sua trajetória. Não porque Deus não quis, porque Deus quer o sucesso de todos nós, mas porque cada um de nós traça o seu próprio curso, traça o seu próprio caminho, e nem todas as vezes o nosso caminho é o caminho que Deus quer que nós seguimos para nós mesmos. Glória a A Deus. própria palavra de Deus diz, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao fim levam à morte. O interessante é que nós vemos aqui que Sansão ele clama mais uma vez, a última vez, o clamor, ele faz um clamor a Senhor Jeová. Ouve só mais esta vez a minha oração, me dê força para que eu possa me vingar de uma só vez dos meus inimigos, dos filisteus. E o interessante é que ele pede para se vingar pelos dois olhos que ele perdeu. Sansão foi um homem que foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Na verdade, ele nem existia ainda, ele era um projeto no coração de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a mãe dele estava no campo e um anjo do Senhor aparece para ela e diz o seguinte: olha, o Senhor escolheu você para gerar e do seu ventre vai ter o libertador do povo. O seu filho vai ser nazireu de Deus. Ele não vai tocar em defunto, ele não vai cortar o cabelo, navalha nenhuma vai passar no seu cabelo. Ele não tocará no fruto da vide, nem beberá bebida forte, etc. E a mulher fica atônita e ela chama o marido dela, diz ao marido o que aconteceu. O marido crê, mas diz de novo que se fosse de Deus que aparecesse aquela outra oportunidade. E mais uma vez um anjo aparece para a mulher, ela pede para que o anjo espere, ela chama o marido aparece, o anjo confirma, e eles oferecem um sacrifício ao anjo. O anjo recebe o sacrifício e vai embora, e assim dá-se início então à história de Sansão. A palavra de Deus diz que Sansão crescia, e era um homem forte na presença do Senhor, porque o Senhor estava com ele. Glória Ele a foi Deus. destinado desde o ventre da mãe para fazer a diferença. Assim como muitos também de berço nascem para fazer a diferença. Muitos já nascem predestinados para algo que Deus traçou na vida deles, para ele alcançar um objetivo.
E na maioria das vezes, principalmente nos tempos que nós estamos agora, não é bem assim que acontecem as coisas. Por causa do envolvimento do que há lá fora, nós temos perdido o nosso foco, que é ir morar no céu. Nós temos muitas das vezes desviado o nosso olhar, e é pelo menos pelo olho que eu quero dizer. A questão dos nossos olhos, a Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo é bom, mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. O que o seu olho vê e transmite para você é o que você vai ser. Existem coisas que nós vemos, que são armazenadas no nosso subconsciente, que talvez você não vai dar crédito daquilo na sua vida. Talvez você vai ver, mas você vai passar por cima daquilo. Mas já tem coisas que vão prender a sua atenção. Com Sansão não foi diferente. A palavra de Deus diz que na medida que ele foi crescendo, Sansão então se apaixona por uma mulher que era do povo inimigo. E era contra a lei de Deus naquela época. Porém, a própria palavra de Deus diz que isso já era um projeto de Deus. Salomão, na sua sabedoria imensa, ele chega a dizer que tudo que está debaixo do sol está no controle das poderosas mãos de Deus. Eu creio nisso. Glória a Deus. Então o que acontece? Sansão, então, casa-se com a mulher do inimigo, com uma das filhas dos inimigos. Aquilo se torna um laço de certa forma, mas Deus tinha um projeto naquilo. A Bíblia chega a dizer que Sansão julgou a Israel. Sansão foi um juiz. Na época dos juízes, Deus estipulava um homem ou uma mulher que seja, assim como tola, para julgar o povo, julgar as leis a qual Moisés tinha deixado sobre o povo israelita. Ou seja, o que acontece? O povo transgredia, tinha que ter um patriarca, tinha que ter um homem mais responsável para estar transmitindo a lei de Deus para o povo. Então esses eram caracterizados os juízes naquela época. Assim como hoje nós temos os nossos pais, os pastores. Eles não estão para nos julgar, mas estão para nos guiar. Ó, está certo, está errado. Naquela época não, era julgado. Você matou alguém, você tem duas opções. Se você matou por querer, você vai ser morto. Agora, se você matou sem querer, você vai fugir. E você vai se abrigar na cidade que está estipulada para a fuga, porque isso foi determinado por Moisés, por Deus e por Josué, quando fez a repartição das terras nas 12 tribos. Então, naquela época era julgado olho por olho, dente por dente, e hoje não, hoje é diferente. Hoje, se nós erramos, o pastor nos alerta, está errado, está certo, continue assim, não continue assim. Ele não é o juiz, mas é quem está cooperando para que você vai morar no céu. Sansão, então, começa a ter interesses em coisas diferentes. Creio eu que por ele ser um homem forte, a Bíblia diz que ele era um homem forte, e que todas as vezes que ele entrava em uma situação de perigo, o Espírito de Deus se apoderava dele, e ele fazia coisas que nenhum homem normal poderia fazer. Só que nós vemos uma diferença a respeito da época de Sansão com a época de agora. Sansão tinha sobre si uma força física sobrenatural. Ele fazia aos olhos dos homens físicos em termos de força física, de carregar um portão muito pesado nas costas, um portão de bronze, por quilômetros, subir uma montanha e colocar lá em cima. Ele tinha uma força de matar 1000 homens com uma queixada fresca de jumento. Mas depois disso pedia água para não morrer de sede. Hoje é diferente. Talvez não temos a força física de Sansão, mas temos um poder sobrenatural do Espírito Santo sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. De mover os céus e a terra. De parar legiões. De mudar a história do mundo. Através simplesmente das palavras que saem das nossas bocas, inspiradas e direcionadas pelo Espírito Santo do próprio Deus. Glória a Deus. Os olhos de Sansão o guiou para coisas que não agradavam a Deus.
E Sansão tinha uma grande fraqueza. A fraqueza de Sansão era a mulher. Talvez a sua fraqueza não é mulher, mas é outra coisa. Talvez a sua fraqueza pode ser algo que não agrada o coração de Deus, uma vaidade excessiva. Talvez o seu coração pode ser num homem bonito, num carro chique, ou talvez pode ser em joias, pode ser em dinheiro, pode ser até mesmo na roupa que você veste. Ah, mas isso não tem nada a ver. Para Sansão também não tinha nada a ver. Pela força que ele tinha, pela fama que ele tinha, os olhos dele o guiaram para lugares diferentes, para coisas que não agradavam a Deus. Como nós conhecemos a história de Sansão, Sansão se apaixona por Dalila, que era uma mulher prostituta. Porém, pela beleza dela, e eu gosto de dizer isso, porque é o seguinte, o diabo não vai aparecer para você de chifre, de tridente na mão e com a cauda vermelha e com o olho pegando fogo, não. O diabo aparece pelas coisas mais belas. A palavra de Deus diz que ele gosta, ele prefere, ele se transforma em anjo de luz para nos enganar. Então o diabo se coloca em prato perfeito na nossa frente. Coisa fácil, gente, não é possível ser um presente de Deus. Olha só, mas está tão fácil. Não acredita assim. 1.000 euros assim, morrendo assim na minha mão. Tá fácil demais. Olha, deixou o pacote ainda, tá lacrado. Nossa, aquela mulher tão bonita daquele jeito, deu moral para mim. Não acredito, só pode ser um presente de Deus. Então o diabo não vai aparecer com um garfo na mão, não. Pegando fogo, esse tipo de coisa, não. O diabo vai aparecer da melhor forma aos seus olhos. Então Sansão se apaixona por aquela mulher. E ele faz algo que muitos de nós estamos acostumados. Ele entrega o compromisso que ele tinha com Deus na mão do inimigo. E sabe como nós entregamos o nosso compromisso com Deus na mão do inimigo? Pecando. Sansão tinha algo que ele não podia revelar. Porque o cabelo de Sansão não podia ir na valha, quebraria o voto de Nazireu, quebraria o laço, o elo, a ligação que ele tinha com Deus, porque ele era separado. E a obra de Deus ela é perfeita. Sansão era uma obra de Deus perfeito. Fisicamente. Ele não bebia bebida forte, não tocava em defunto, não pegava no fruto da vide e não podia cortar o cabelo. Então ele tinha estas determinações por Deus de não tocar. E ele revelou ao inimigo como fazer. Dalila o persuadiu várias vezes. Ah, conta pra mim qual é a sua força, vai. Você não gosta de mim. Não, a minha força é o seguinte, você pega uma corda assim, dá 3 dobras, me amarra, tal, e assim você aniquila a minha força. Ela fez aquilo. Sansão não acordou. Quando gritaram, lá vem os filisteus, ele arrebentou as cordas. E ela ficava chateada e continuou o persuadindo para que ele contasse. Sabe o que acontece? Quando o pecado, o perigo está próximo de nós, Deus nos alerta. Olha, o pecado está aí. Da mesma forma aconteceu com Sansão. Dalila tentou a primeira vez, ele não abriu o olho. Porque ele estava cego. Estava vendo algo que ele queria ver e não que Deus mostrava para ele. De novo ela o persuadiu. E não adiantou. Ele se livrou. Mas pela última vez, ele cedeu. Creio eu que ela deve ter falado assim, ah, você não me ama. Realmente, você não sente amor por mim, porque você só está me usando. Você não quer nada realmente comigo. Olha, eu estava até com um plano de casar com você. Você não quis contar. E ainda finge uma tristeza que não existe. Cuidado com o diabo, ele se disfarça muito bem. Verdade. Então ele vê que realmente ela o convenceu e ele entrega para ela de mão beijada e fala assim, o segredo está no meu cabelo. Eu sou nazireu de Deus. Eu sou nazireu de Deus, não pode cortar o meu cabelo. Eu não posso beber bebida forte, eu não posso tocar em defunto. Porque Deus me escolheu assim e assim eu devo ser. E ela o deita no colinho. Quem não gosta de um colo? Um colo aconchegante. No caso dele, uma mulher bonita, mas talvez no seu caso, pode ser um homem bonito
Pode ser sentar no banco de couro de um carro zero. Pode estar em frente ao espelho, se produzindo todo. Depende. O pecado ele existe de formas diferentes. Aquilo que tira a grandeza de Deus, a luz de Deus sobre a sua vida, isso é considerado pecado diante de Deus. Porque nada pode ser maior do que Deus na nossa vida. Então Sansão adormece no colo dela. E ela mete a navalha no cabelo dele. Cortou o elo de Deus. Perdeu por uma persuasão. A Bíblia diz, então, que eles gritam, lá vem os filisteus, e aí já era tarde demais, ele não tinha mais força. E aquilo que Sansão mais usava, aquilo que Sansão mais admirava, que eram os seus olhos, porque através dos olhos ele via a beleza das mulheres. Através dos olhos ele via o povo que falava, lá vem Sansão, o homem forte e poderoso de Deus. Os seus dois olhos são queimados a fogo, a ferro quente. E ele é cego dos dois olhos. Acabou. E o diabo, ele faz da mesma forma com nós, Richard. Sabe por quê? Não precisa furar os nossos olhos para que nós venhamos ficar cegos, não. É só pecar. Quando nós pecamos, automaticamente, aquele que está em nós, ele vai sair, porque ele não fica no que é impuro. E aquilo que é impuro vai entrar. E a cegueira espiritual está constatada. Nós não vemos mais. Ah, aquela igreja ficou chata demais. Eu nem gostava do pastor. Aquela irmã Clite é só fachada. A cegueira entra no nosso coração. Quer saber de uma coisa? O João é bonito mesmo. E eu gosto é dele. Ah, aquela mulher minha lá em casa não vale nada. Fulano é tão bonito, deu moral pra mim, eu vou trocar, fazer uma troca. A gente fica cego. Esqueceu tudo que Deus fez pra gente atrás, ó. Verdade. Esquecemos de tudo. Sabe o que acontece com Sansão? Foi puxar carroça. A Bíblia diz que ele foi tocar moinhas. Virou bobo da corte. Os anãozinhos batiam nele. Porque ele não podia ver. Acabou a força do homem que tinha o poder de matar 1000. Que tinha o poder de carregar um portão. Que aproximadamente, se eu não me engano, 40 mil quilos. Não sei se é assim, as pessoas falam aí. Por alguns quilômetros. Não é 40 mil quilos, não. São 40 quilômetros, eu acho, que ele carregou o portão. Bom, não importa. O que importa é o que ele fazia. E o que você, o que eu faço, ou o que nós fazíamos? O que você fazia antes que você não faz hoje mais? Você não carregava um portão pesado, nem matava 1000, mas você louvava bem. As pessoas choravam quando você cantava. As pessoas admiravam quando você as recepcionava na porta da igreja. Ou te admiravam no colégio quando você era quietinho lendo a Bíblia. Agora você está quebrando tudo. Você está andando todo esfarrapado na rua. Parece que nem tem pai nem mãe mais. É assim que nós somos vistos. Estamos cegos, surdos, largados, assim como Sansão. Tocando uma moinha. Serviço que o cavalo fazia antes que o boi fazia, está lá Sansão fazendo. Tocando uma moinha. Para quem não conhece a moinha, ela é tocada de forma circular. Porque o crente, quando fica cego, ele também fica circundando e não sai do lugar mais. Acabou. O homem, quando sai da presença de Deus, ele fica igual o povo no deserto, rodando em círculos e não sai do lugar. Não avança, não prospera. Mas nem tudo está perdido. A história de Deus diz que um belo dia os filisteus resolvem unir todos os seus súditos no templo de Dagon. Para quem não sabe, Dagon era um demônio. Demônio, Deus dos filisteus. E eles reúnem-se todos naquele templo e chamam todos os maiorais, os principais, os príncipes, as princesas, as concubinas, ou seja, só a alta elite daquela época. E sabe quem que era a atração principal? O bobo, o palhaço, o centro da arena era Sansão. E isso acontece com a gente também. Muitas
muitas das vezes o ímpio fala lá, tá vendo aquele lá era crente, olha lá a vida que ele tá agora, ó, olha lá pra você ver, todo torto. E fala que era crente que nada, sou. Aí o povo ainda fala assim, é por isso que eu não gosto de crente. Aí, tava lá todo bonitinho, de engravatado, agora tá aí, ó, fazendo bagunça, aí lá caindo de bêbado na rua. Tá vendo? Por isso que não compensa ser crente, fica perdendo tempo na igreja. Sem saber que tá perdendo tempo pelo mundo. Então, Sansão é chamado, ele é atraído para ser a atração principal daquele dia ou daquela noite, aonde o templo estava lotado, aonde ali os pilares e as colunas que sustentavam o templo estavam cheios de pessoas para ver aquele que antes matava 1000, que livrava o povo. O diabo faz isso também, tá vendo aquele homem lá, ó, aquele lá, ó, tá desviado lá, ó, aquele homem lá orava na igreja, o povo caía tudo endemoniado. Aquele homem lá, ó, pegava assim na mão do aleijado, assim, levantava e andava. Glória a nossa Deus. vida de hoje é da mesma forma. Não tem diferença. Porque o que é retratado na Bíblia Sagrada, retrata na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o que acontece, o que interessa, o que é comum entre nós, entre Sansão, entre eu, entre você, entre o pastor, entre a pastora, entre todos nós que aqui estamos, é que o nosso Deus é o mesmo e não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim como nós temos o hábito, porque é um hábito errar. O ser humano, ele peca a todo momento, porque se existisse santo aqui, se existisse um só santo aqui nessa terra, Jesus não precisava ter vindo. Porque esse santo dava conta do recado. Então, todos nós temos o hábito de pecar, porque é um hábito. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, é só a misericórdia mesmo que nos une ao Senhor. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e nos arrependermos de todo o nosso coração, a Bíblia diz então assim, que o Senhor fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ó Deus Todo-Poderoso, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se nós pecarmos e nos arrependermos de verdade, Deus ouvirá a nossa oração. Glória a Deus. Perdoará o nosso pecado. E quando se diz em sarar a nossa terra, é mudar o nosso cativeiro. É mudar a nossa história. E não foi diferente com Sansão, porque a palavra de Deus diz que ele pede o guia. Aquele que o estava guiando, talvez por uma coleira, talvez por uma corda, não sei. Me leva até o templo, até os pilares principais do templo, que é para mim descansar, para mim me apoiar neles. E quando ele chega nos 2 pilares, ele olha para cima, talvez penso eu, e ele clama mais uma vez a Deus. Talvez cai de joelho, porque o homem, quando se arrepende mesmo, ele não consegue ficar de pé na presença de Deus. Ele Glória a cai de joelho. Deus. E eu tenho certeza que naquela hora Sansão se ajoelhou e olhou para o céu e clamou ao Senhor. Deus, Senhor Jeová, ouve mais esta vez o clamor de um homem arrependido e me dê força só mais essa vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Porque se o seu olho é a luz do seu corpo, então o seu olho tem que ser bom. Porque se ele não for bom, ele vai ser mau e você vai ser mau. Por isso eu entendo a oração de Sansão. Por isso eu entendo que Sansão não queria vingar-se somente dos olhos. Porque o olho é a luz do corpo. Nem tudo que você vê é o que parece ser. Nem tudo que é bonito por fora é bonito por dentro. Quantas coisas maravilhosas você já viu em que não tinha nada a te oferecer? Quantas pessoas de Deus, na sua simplicidade, irradiam um poder tremendo de Deus e ninguém dá nada por ele ou por ela? Assim como nós, ninguém dá nada por nós.
se não é Deus que nos vê e faz alguma coisa através da nossa vida? É verdade. E o bom, sabe o que que é? É reconhecer que nós não somos nada. Aleluia, Jesus. Porque quanto menores nós formos, maior é a presença de Deus sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz então que após fazer essa oração, Sansão segura nas colunas do templo e derruba o templo de Dagon sobre todos os seus inimigos. E a palavra do Senhor diz que naquele dia Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. A Bíblia diz que Sansão julgou a Israel durante 20 anos. E ele foi enterrado pelos seus irmãos no túmulo do seu pai. E assim termina a história de Sansão. Sabe por quê? O interessante é que, lembrando até mesmo de Salomão, Salomão também foi um homem consagrado ao Senhor. Coisa linda, maravilhosa o que Salomão fez no início. Na sucessão de Davi, Salomão levanta o povo, constrói o templo. E a vida do povo continua andando de forma maravilhosa. Mas lá na frente, Salomão também se encanta com a mulherada. A Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. Era 300 e 700. Só que Salomão lá na frente, ele escreve no livro de Eclesiastes o seguinte, ó. Lembra do Senhor teu Deus na tua mocidade, antes que venham os dias maus, e você não ache contentamento neles mais. Ou seja, ele fala assim, lembra do seu Deus enquanto você é novo, enquanto você é jovem, porque quando você estiver velho, você não vai ter mais força para buscar a Deus com vigor. Não faça coisa errada enquanto você for novo. Salomão escreve dessa forma porque ele participou do antes, o durante e o depois de uma vida, e ele aproveitou de coisas que não valiam a pena durante a sua trajetória, e no final ele escreve assim, dizendo que nem sempre o que nos enche, o que nos satisfaz, o que balança o nosso ego, é o que Deus quer para nós. É verdade. Glória a É Deus. perca de tempo. Assim como Sansão também teve uma perca de tempo. Pensa que na hora que ele estava lá com o olho furado, tocando a moinha, ele teve tempo para pensar, ó, lá atrás. E assim também é com nós. Sabe por quê? Quando você peca, tá bom demais da conta. Eita! Ei! Agora pronto, achei o que eu queria. Só que na hora que o arrependimento vem, a sua mente volta lá atrás. Antes do pecado. Nossa, todo mundo olhava para mim. Todo mundo gostava de mim. Todo mundo me via, me abraçava. E agora ninguém nem olha mais na minha cara. Ninguém mais quer contato comigo. E agora? Nossa. E aí ó, você de cabeça baixa depois do pecado, arrependimento. Pensa que Sansão não ficou assim? Nossa, entreguei a unção que eu tinha de Deus na minha vida por causa de uma mulher que me traiu, que nem valeu a pena. Cuidado com o que você joga fora de Deus por causa de algo que não vai valer a pena na sua vida. Verdade. Foi isso que Salomão escreveu. Aproveite a sua vida, o seu vigor, enquanto você é jovem, para fazer as coisas que agradam o coração de Deus, porque automaticamente Deus vai estar te colocando num local, num lugar maravilhoso, num caminho maravilhoso. Sansão tinha força tremenda. E já ali pelo final da trajetória bíblica dos evangelhos, aonde ali no livro de Atos dos Apóstolos nós encontramos Paulo, o antigo Saulo, para finalizar. Paulo não nasceu no berço evangélico cristão, mas ele conhecia da lei de Deus, assim como Sansão. E por ele conhecer essa lei, ser firme com a lei, correto com a lei, ele começou a matar os cristãos. Porque até então no pensamento dele era uma heresia. Paulo, também Saulo, ele não tinha a força que Sansão tinha. Sansão, quando os inimigos vinham, o Espírito Santo se apoderava dele, ele matava os inimigos. E Paulo não. Quando os inimigos vinham, Paulo só cingia o lombo e a taca era comida no lombo dele, era pedrada. E o Espírito Santo cheio dentro dele. Glória a Deus. Paulo era apedrejado.
Ele ia para a prisão, quando a prisão tremia tudo, quando Deus fazia o reboliço, que as cadeias se quebravam. Pensa que Paulo fugia? Ele gritava assim para o carcereiro: eu estou aqui, pode ficar tranquilo, nós não fugimos. Não faça tal coisa, não suicida. O que era o seu inimigo passa a ser o seu amigo. Glória a Deus. Paulo tinha um poder a qual nenhum de nós aqui talvez não teremos. Porque o poder dele estava dentro dele e era desencadeado de forma que nós conhecemos hoje como amor. Na época de Sansão, ele tinha que livrar o povo com a morte, porque eram inimigos de Deus. Hoje, os inimigos de Deus, a qual Jesus veio e fez a transformação, é o diabo e os demônios que atuam na vida das pessoas. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, hoje nós estamos libertos da morte e estamos sujeitos à misericórdia e ao perdão e ao amor. Uma transformação muito grande que ocorre na minha vida, na sua vida. Não faça como Sansão. Aproveite o que Deus colocou na sua mão, a unção que Deus derramou sobre você, a oportunidade que Deus te deu. Se você começou agora na sua trajetória cristã, conheceu a Jesus, está queimando de fogo do Espírito Santo por dentro, leve esse poder à frente. Você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Use os seus olhos como lâmpada para clarear e não para te lançar em trevas. Porque tudo que o mundo oferece, o melhor está nas trevas, no oculto, no escondido. E com Deus não. Com Deus é às claras. Com Deus tudo é exposto, porque Deus não deve nada para ninguém. E o cristão, sendo filho de Deus, o filho tem que seguir o exemplo do pai. Não deve esconder nada de ninguém. Glória a Deus. Não deve ter oculto. Sansão teve a oportunidade de se arrepender. E nós também temos a oportunidade de nos arrepender. Amém? Amém. Glória a Deus. São 8h30. Eu falei e o relógio ainda está parado. Mas amém. Se eu falar mais é de mim mesmo. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Na verdade, eu tinha visto uma outra palavra, eu ia falar até sobre a questão do amor de mãe hoje. Mas Deus muda tudo.